Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos reunidos para derramar o coração no altar da graça, para clamar a Deus que haja, que interfira na vida de nossa nação. Estamos reunidos para clamar a Deus por misericórdia, para colocar o nosso país no altar da graça, bem como os demais países que também estão enfrentando essa mesma crise. A humanidade está enfrentando uma epidemia, mas vamos enfrentar essa adversidade contando com a graça de Deus, com o poder do Evangelho, confiantes na ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo número 13: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. O nosso Deus é Deus que ouve a oração de seu povo, e nós neste momento vamos colocar o nosso coração no altar da graça e vamos levantar um clamor pelo nosso país, pelo nosso povo, pelas demais nações que estão enfrentando o mesmo problema, e vamos fazer isso confiantes na graça de Deus, no poder que provém do alto, cientes de que Deus haverá de agir, porque o nosso Deus é Deus que age, é Deus que intervém, é Deus que muda as circunstâncias, que muda a nossa sorte. Somos o povo de Deus, cremos na ação de Deus. Então, vamos reclinar a nossa fronte e vamos falar com Deus, vamos clamar por misericórdia, vamos colocar a nossa vida no altar da graça, confiantes na bênção do alto, na provisão do Senhor, na intervenção do céu. Ó Deus, Pai amado, estamos reunidos, ó Senhor, para louvar e adorar o Teu santo nome, porquanto sabemos que somente o Senhor é digno de ser adorado, louvado e glorificado. Ó Deus amado, o Senhor sabe que estamos enfrentando uma crise, tanto o Brasil quanto outros países, mas nós sabemos que podemos contar contigo, com a Tua graça, com o Teu poder, com a interferência do alto, com a intervenção das Tuas bondosas e soberanas mãos. Deus querido, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Brasil, que o Senhor contenha, ó Deus, esse vírus, essa enfermidade, essa doença, Senhor, que o Senhor mude a nossa sorte, que os demais países que também estão sofrendo por causa disso, que sejam também visitados pelo Teu poder, visitados pela Tua graça. Ó Deus, o Teu povo está de joelhos na Tua presença, clamando por misericórdia. Ó Senhor, Deus Yahvé, Deus nosso, Deus poderoso, Deus soberano, Deus que governa sobre todas as coisas, estenda as Tuas mãos para conter o avanço, Senhor, desse vírus, em nome de Jesus. Amém. Nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor age, nós cremos que o Senhor intervém, nós cremos que a história é o palco dos Teus atos soberanos, e nós confiamos em Ti, na Tua graça, em nome de Jesus, e para a Tua glória é que oramos, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos confiar, queridos, e seguir adiante com alegria e entusiasmo, vivendo para a glória do Senhor. Neste momento, vamos cantar dois belos cânticos. Vamos cantá-los para a glória de Deus. Vamos cantá-los com entusiasmo. Vamos cantá-los crendo que podemos contar com a presença do Pai, com a bênção do alto, com o cuidado de Deus, em nome de Jesus. Amém. O
declarar que Ele é soberano.
nosso prazer te adorar e confiar em Ti, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Forte e poderosas mãos, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Pode se sentar, meus irmãos. Queridos, nesta tarde e noite, vamos dar continuidade à série de mensagens intitulada Encontros com Jesus, Encontros que Transformam. Semana passada, conversamos acerca do encontro de Jesus com um centurião romano e verificamos que o centurião teve sua fé elogiada por Cristo. Daí percebemos que a fé que Jesus enaltece é uma fé solidária, é uma fé cheia de compaixão, é uma fé cheia de compaixão que se transforma em intercessão. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é uma fé solidária, no Deus solidário. Portanto, quem se aproxima de Jesus não pode pensar tão somente em si mesmo. E essa fé que Jesus enaltece é aquela que entende que não há quem esteja tão distante que não possa ser alcançado pelas poderosas e amorosas mãos do Senhor. Portanto, cabe lembrar que as distâncias geográficas nada representam para o mundo espiritual, nada representam para o mundo espiritual. Deus pode curar as pessoas à distância, pode transformá-las à distância, pode fazer algo novo no nosso coração à distância. Nós estamos aqui, podemos orar e Deus pode alcançar pessoas em outros lugares, porque Deus é Deus e Deus age na história para a sua própria glória. Aleluia! E nesta tarde e noite, nós vamos refletir sobre outro encontro de Jesus, dessa vez com os seus discípulos no mar da Galileia, quando os discípulos de Jesus estavam enfrentando uma grande tempestade. Então, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, lerei do versículo 45 ao versículo de número 52. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo de número 52. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, ou na versão revista e atualizada, por volta da 4ª vigília da noite, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães.
pois o coração deles estava endurecido. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento em que vamos nos ocupar do estudo da Tua Palavra, queremos contar com a ação iluminadora do Teu Espírito, para que ouçamos e compreendamos a Tua voz. Ó Deus, que nesta tarde e noite o Senhor fale conosco, que todos nós sejamos visitados pelo Teu poder, amém, transformados pela ação copiosa e soberana do Teu Espírito. Amém. Ó Deus, que todos nós sejamos visitados pelo Teu Espírito, a fim de que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré. Em nome dEle e para a Tua glória é que oramos. Amém. Amém. E amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, notem que o texto em apreço começa com a expressão logo a seguir. Essa expressão logo a seguir suscita a seguinte pergunta: logo a seguir de quê? E a resposta está na seção anterior de Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao versículo de número 44, passagem na qual somos informados que Jesus havia multiplicado pães e peixes. E essa informação é muito importante para que compreendamos o desfecho desta narrativa. Então, após ter multiplicado pães e peixes, Jesus fez com que os seus discípulos embarcassem e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, conforme está no versículo de número 45. Nessa versão que eu estou usando, que é a Nova Almeida atualizada, que eu costumo usar, encontramos: fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Na Almeida Revista e Corrigida está dito: Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Na versão Revista e Atualizada encontramos: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar para Betsaida. O meu ponto aqui é o seguinte: os discípulos estavam sem opção, eles tinham de obedecer. Fez com que, obrigou, compeliu. Jesus não deu uma sugestão aos discípulos, Jesus não deu uma orientação aos seus discípulos, não foi um aconselhamento, foi uma ordem expressa. Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para Betsaida. Sendo assim, nós podemos dizer o seguinte: que os discípulos, ao obedecerem uma ordem expressa de Jesus, depararam-se com grande tempestade. Mas quais são as lições que nós podemos extrair de um texto como este? De um texto pintado com cores fortes, de um texto dinâmico. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que obedecer a Deus não nos exime dos problemas. Versos 45 e 46. Ao entrarem no barco, com vamos dizer assim, o objetivo de chegar a Betsaida, para obedecer a uma ordem expressa de Jesus, os discípulos enfrentaram grande tempestade. Então nós podemos dizer o seguinte:
Jesus, preste atenção, deliberadamente empurrou os seus discípulos para o centro de uma tormenta. Jesus deliberadamente empurrou os seus discípulos para o olho de um furacão. Como é que nós conseguimos entender uma situação como essa? O próprio Cristo, nosso amoroso Senhor, empurrando os seus discípulos para uma tempestade. E aí, o pastor Hernandes Dias Lopes diz com muita propriedade que sempre é mais fácil compreender que a obediência a Deus nos afasta das tempestades, não que ela nos empurra para o centro de uma tempestade. Esses homens obedeceram a Cristo, e porque obedeceram a Cristo, tiveram de enfrentar uma grande tormenta. Então há uma lição importante aqui para mim e para você. A presença de problemas em nossa vida não significa necessariamente que estamos fora da vontade de Deus. E esse é um ponto terapêutico. Nós temos tal entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, crentes e não crentes adoecem. Crentes e não crentes ficam desempregados. Crentes e não crentes enfrentam problemas familiares. Crentes e não crentes enfrentam a angústia, a depressão, o desespero. A Bíblia diz que o sol nasce sobre crentes e não crentes, que as chuvas caem sobre crentes e não crentes. E a Bíblia também nos ensina que Deus ama a todos, porque o amor de Deus abarca a todo mundo. Deus ama os cristãos, os não cristãos, os agnósticos, os teístas, os deístas, todos contam com o amor de Deus. Então, se todas essas coisas ocorrem, tanto com os cristãos quanto com os não cristãos, se todos os seres humanos são amados por Deus, qual de fato é a diferença entre os cristãos e os não cristãos? Meus amados, o cristão é caracterizado pela convicção inabalável de que Deus governa sobre tudo e de que todas as coisas que acontecem cooperam, contribuem para o bem daqueles que o amam, porque todas as coisas que ocorrem promovem o nosso crescimento, fazem com que nos tornemos homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Nós cremos que Deus sempre está no controle de todas as coisas, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Os cristãos creem assim. O fato de enfrentarmos tempestades não significa necessariamente que estejamos fora do centro da vontade de Deus. Por outro lado, na Bíblia também encontramos a história de um homem chamado Jonas, que enfrentou terrível tempestade em razão de ter se insurgido contra a vontade de Deus. Então isto também ocorre. Em Oséias capítulo 8, versículo 7, encontramos: quem semeia vento, colhe tempestade. E Paulo nos diz em Gálatas capítulo 6, verso 7, o que o homem semeia, isto também colherá. Mas, no texto em apreço, os discípulos entraram em sofrimento porque obedeceram à voz de Jesus, ao comando do Senhor. Os discípulos não se insurgiram contra a vontade de Deus, bem diferente disso. Enfrentaram a tempestade porque se dispuseram a fazer a vontade de Deus. Portanto, há um tipo de sofrimento
associado ao nosso compromisso com a realização da vontade do Senhor. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz: todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Há um sofrimento associado ao nosso compromisso de viver em sintonia com os propósitos do Senhor. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos dessa verdade. Pensemos no Antigo Testamento: Sadraque, Misaque, Abednego, Daniel, Isaías, Elias, Jeremias. Pensemos nos exemplos do Novo Testamento: os discípulos de Jesus, excetuando-se Judas, que se perdeu e tirou a própria vida, e João, que se manteve firme na fé, foi exilado e, ao que tudo indica, morreu no exílio de causas naturais. Os demais discípulos foram martirizados porque não negaram a fé em Cristo, porque procuraram fazer a vontade de Deus. Nós poderíamos citar o apóstolo Paulo, Estevão, Filipe e tantos outros. E na atualidade, os nossos irmãos e as nossas irmãs que vivem em países fechados para o Evangelho, onde tornar-se cristão é crime. Em países assim, as nossas irmãs são as mais atacadas. Então há na atualidade pessoas sofrendo em razão do compromisso com a realização da vontade de Deus. E Jesus ainda declarou que no mundo nós teríamos aflições. Diante de tudo isso, nós podemos dizer o seguinte: que existem pelo menos dois tipos de tempestade: as que vêm para correção, como no caso de Jonas, as que vêm para o aperfeiçoamento, como no caso dos discípulos enfrentando o mar encapelado. Tempestades. Então fica evidente que uma vida sem turbulências não é uma das premissas do cristianismo. É impossível viver sem se haver com a dor, com o sofrimento, sem que ao longo da jornada pela vida enfrentemos o luto, as perdas, tenhamos decepções, soframos frustrações. Isto é inerente à vida que nós seres humanos levamos. Mas vale a pena lembrar que Deus usa todas as coisas para promover o nosso crescimento, para fazer com que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré. Então, este texto nos ensina, em primeiro lugar, que a nossa obediência a Jesus não nos exime dos problemas. Em segundo lugar, este texto nos ensina que Jesus não é indiferente à nossa dor. Verso 48: vendo-os em dificuldade a remar, Jesus foi com eles andando sobre as águas. Jesus viu a dificuldade de seus discípulos, aproximou-se deles e os socorreu. Logo, Jesus nos vê, vem em nossa direção e nos socorre. Ele não só nos vê, ele não apenas vem em nossa direção, ele vem para nos socorrer. Então ele nos encontra em nossa dor. Era noite, mas apesar da escuridão, Jesus viu os seus discípulos, encontrou os seus discípulos, socorreu os seus discípulos. Jesus enxergou os seus discípulos na escuridão, o que nos lembra o que está dito lá no Salmo 139, do verso 7 ao verso 12: para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Este texto guarda profunda relação com essa passagem que estamos analisando. Quando Jesus vê os seus discípulos na escuridão, os encontra e os socorre. Porque o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12, preste atenção, nos oferece 3 lições que estão conectadas com essa ação de Jesus, voltada para socorrer os seus discípulos. 3 lições. A primeira: não há nada que possa bloquear a luz de Deus e impedir o ser humano de ser encontrado por Ele. Nada. Nenhuma estratégia humana, nenhuma ação do inferno, nenhuma personalidade encobridora, nada. Deus nos vê, Deus nos encontra, Deus nos socorre, porque Deus nos vê na escuridão. Os olhos de Deus perscrutam todas as coisas. Todos nós vivemos sob um olhar atento do Deus revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré. Deus nos enxerga, ainda que estejamos na escuridão, ainda que nós estejamos enfrentando tempestades terríveis. Deus nos vê, Deus nos encontra, Deus nos socorre. Amém. Ainda nessa relação entre o Salmo 139 e o texto em apreço, a sentença, as trevas me encobrirão, está no Salmo 139, verso 7, no original hebraico é: as trevas me esmagarão. O salmista está falando sobre trevas que oprimem. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando eu e você nos sentimos esmagados pelas adversidades, nos sentimos esmagados pelas lutas cotidianas, quando eu e você nos sentimos esmagados pelas próprias incongruências, podemos contar com a presença de Deus, com a ação de Deus, com o mover de Deus. Ele nos vê, Ele nos encontra e Ele estende a sua destra a fim de socorrer-nos no meio da escuridão, para levantar-nos, para restaurar-nos para a sua glória. É Deus enxergando o seu povo, atuando para abençoar o seu povo, para socorrer aqueles que nele esperam. Aleluia! O nosso Deus é Deus que age. Ainda, para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa, porque Deus é soberano, porque Deus é onisciente, porque Ele é onipresente. Então, porque Deus é Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, e Ele tem poder para socorrer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora notem que Jesus foi se encontrar com seus discípulos por volta da 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira, das 6 da tarde às 21 horas. A segunda, das 21 à meia-noite. A terceira,
da meia-noite às 3 da manhã. A quarta, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Agora percebam que os versos 47 e 48 de Marcos 6 nos dizem que, ao cair da tarde, portanto, no período da primeira vigília, entre as 18 e as 21 horas, o barco estava no meio do mar, sendo açoitado pela tempestade, e os discípulos a remar, tentando vencer aquele problema. E Jesus, nesse momento, vê os seus discípulos em dificuldade. Por volta da quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Então, depois de ter visto seus discípulos enfrentando o mar bravio, Jesus levou pelo menos 7 ou 8 horas para socorrê-los. Jesus permitiu que aqueles homens passassem a noite enfrentando o mar bravio, passassem a noite em agonia, em sofrimento. Eles viveram horas amargas, de dificuldade aguda, remaram a noite toda, eles estavam exaustos, e Jesus só chega para socorrê-los na quarta vigília da noite. É claro que esse quadro nos lembra quase que imediatamente o drama vivido pela família de Betânia, quando Jesus ouviu que o seu amigo Lázaro estava enfermo, e levou 4 dias para chegar a Betânia, local onde Lázaro e suas irmãs Marta e Maria viviam. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro havia falecido há 4 dias. E quando nós nos lembramos que do ponto em que Jesus estava, quando recebeu a informação acerca da enfermidade de Lázaro, até a aldeia de Betânia, onde Lázaro morava, a distância entre esses dois pontos era de 8 ou 9 quilômetros, fica claro que Jesus poderia ter chegado muito rápido àquela aldeia. E Jesus também poderia ter curado o seu amigo à distância. Mas quando ele chega, Lázaro já estava morto, enterrado, há 4 dias. Então, aqui nós nos vemos diante de uma pergunta perturbadora, desconcertante. Por quê? Às vezes, parece que Deus demora a vir nos socorrer. Por quê? Você já viveu essa experiência? Talvez você esteja vivendo essa experiência atualmente. Talvez essa seja a pergunta que você venha fazendo a si mesmo nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Por quê? Considerando que Ele nos ama, considerando que Ele deu a sua própria vida por nós. Por quê? Às vezes parece que Deus demora a vir nos socorrer. Em primeiro lugar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Deus possui agenda própria. Deus é soberano. Deus age como quer e quando quer. Jesus estava ensinando os seus discípulos a conviver com o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar com paciência o tempo do Senhor. Salmo capítulo 40, versículo número 1, o testemunho do salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Hebreus capítulo 4, verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Notem,
nem cedo demais, nem tarde demais. No tempo oportuno, o agir de Deus nunca é precipitado e nunca é atrasado. Porque às vezes parece que Deus demora a vir nos socorrer? Para que entendamos que quando estamos diante de adversidades humanamente insuperáveis, invencíveis, ainda podemos contar com o socorro que provém do alto. Ainda podemos esperar a ação de Deus, crer que Deus está vindo em nossa direção, a fim de socorrer-nos, para que nós aprendamos que nada acabou até que Deus diga que acabou. Para que nós entendamos que aquilo que é demais para nós, não é demais para Deus. É por isso que podemos, diante das adversidades da vida, declarar: somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Nas tempestades nós aprendemos mais acerca do amor de Deus, mais acerca da esperança cristã, mais acerca da possibilidade de nos soerguermos contando com a graça que provém do alto. Porque às vezes parece que Deus demora a vir nos socorrer, porque Ele usa as tempestades para fazer com que tenhamos experiências mais profundas com Jesus. Ele usa as tempestades para promover o nosso crescimento. Ele usa as tempestades para fazer com que amadureçamos espiritualmente. Então, presta atenção. Ouça a voz do Espírito Santo. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para nos fortalecer, as tempestades vêm para promover o nosso crescimento, as tempestades vêm para que conheçamos mais o Deus das Escrituras, para que passemos a confiar mais nele, para que tenhamos mais esperança nele, para que nos tornemos homens e mulheres amadurecidos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E não se esqueçam que Jesus não chegou atrasado a Betânia. A ressurreição de Lázaro estava na agenda de Deus. E Jesus também não chegou atrasado ao mar da Galileia. Chegou no tempo certo, no tempo oportuno, e socorreu os seus discípulos. Então creia que a seu tempo e de acordo com a sua vontade, Deus haverá de agir. E nem todos os poderes combinados do inferno poderão impedir a ação das poderosas mãos do Senhor. E todo o povo de Deus diga aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso país sairá dessa crise, a humanidade vencerá essa crise, contando com o poder de Deus, com a graça de Deus. Deus haverá de abençoar os médicos, os enfermeiros, os pesquisadores, as autoridades públicas, a fim de que todos nós juntos, sob o poder do alto, vençamos essa doença em nome do Senhor. Deus é Deus, e Deus fará valer a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém. Terceiro e último lugar, esse texto que nos ensina que a nossa obediência a Deus não nos exime dos problemas. Este texto que nos ensina que Jesus não é indiferente à nossa dor, também nos ensina que a presença de Jesus aquieta o vendaval. Verso 51. Então Jesus subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. E é importante perceber que antes de acalmar o mar, Jesus acalmou o coração de seus discípulos, lhes dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não tenham medo. É claro que há tempestades ao longo da vida, algumas mais severas do que outras. No entanto, diante das tempestades, das lutas, dos problemas agudos, sempre poderemos, pela fé, ouvir essas palavras de Jesus: tenham bom ânimo,
sou eu. Não tenho medo. E talvez você esteja vivendo um dos períodos mais difíceis de sua vida. Talvez você esteja enfrentando neste momento a si mesmo. Talvez você esteja enfrentando lutas duríssimas, crudelíssimas. Então ouça pela fé, nesta tarde e noite, as palavras de Jesus. Não tenha medo. Sou eu. Eu estou contigo. Sou eu. Eu, o Alfa e o Ômega. Eu, o mais querido entre os milhares, a mais brilhante estrela da manhã, a pedra angular, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o grande eu sou eu, o seu Senhor, sou eu. Não tema, tenha bom ânimo, sou eu. Jesus subiu no barco, e o texto diz que o vento cessou, e os discípulos ficaram perplexos. Versos 51 e 52. E por que ficaram perplexos? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. O que eles não haviam entendido por causa da dureza do coração? Eles não haviam entendido que aquele que pode criar pães e peixes pode também acalmar o mar. É isso que eles não haviam compreendido. Aquele que pode nos salvar e que tem transformado a nossa vida, pode também nos fortalecer a fim de que sigamos adiante, combatendo o bom combate de fé em fé, de glória em glória, até que tenhamos completado a carreira que nos está proposta. Ele pode. E em João capítulo 6, versos 21 e 22, texto que também descreve esse incidente, está dito que o barco chegou ao seu destino. Apesar da adversidade, o barco chegou ao seu destino. Apesar do cansaço dos discípulos, o barco chegou ao seu destino. Apesar da dureza da tempestade, o barco chegou ao seu destino, porque Jesus estava nele. Então será contando com a presença de Jesus na nossa vida que eu e você atravessaremos esse mar. Amém. Atravessaremos essa fase difícil, atravessaremos o deserto, percorreremos a estrada da vida sob o poder do alto. O nosso barco chegará a seu destino em nome de Jesus. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. E amém. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos orar. Talvez você esteja vivendo uma das fases mais difíceis de sua vida. E você esteja aí remando há muito tempo. E seus braços já estejam cansados, exauridos. Mas hoje nós aprendemos que Jesus nos veio, nos encontra na escuridão e nos socorre. Essa tempestade passará e o nosso barco chegará ao seu destino, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, Pai amado, o Senhor sabe que às vezes eu e meus irmãos enfrentamos essa pergunta: por que será que Deus ainda não agiu? Por que será que o nosso Senhor ainda não interveio? Essas perguntas, ó Pai, o Senhor sabe, às vezes encontram espaço em nosso coração. Eu e meus irmãos somos fracos, frágeis, temos fraquezas, somos vasos de barro.
Mas, ó Senhor, confiamos em Ti, na Tua graça, no Teu poder. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos para fazer cessar essa tempestade. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o nosso país para conter o avanço desse vírus, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui clamando por misericórdia, confiantes na Tua graça e no Teu poder. E que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós nesta tarde e noite. Pai, que o Senhor nos conceda a graça de enfrentarmos e vencermos as tempestades da vida sob o Teu poder e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento vamos entregar a Deus os dízimos e as ofertas. E se você que está participando deste culto online, se você quiser participar, nós vamos colocar aí na sequência das postagens que estão associadas a essa transmissão, o número da conta de nossa igreja. Nossa igreja tem sido muito fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. E é isso que faremos agora, como expressão de nossa gratidão ao Senhor, por todas as bênçãos que dele temos recebido. Aleluia. Enquanto cantamos um belo cântico, entreguemos a Deus os dízimos e as ofertas. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te outra obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te outra obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bem, queridos, recebamos a bênção. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos
todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.